Olá Brasil, eu sou Gustavo Torres e sou responsável pela apresentação dos podcasts que fazem parte do projeto Gestão do Cuidado da Doença de Alzheimer, desenvolvido pela APAS, Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, em parceria com a Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos e Side Rio, o melhor cuidado para a melhor idade. O sexto episódio do projeto Gestão do Cuidado da Doença de Alzheimer traz a participação da psiquiatra Valesca Marinho Rodrigues, coordenadora do Centro da Doença de Alzheimer do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Olá, doutora Valesca, agradecendo a sua presença, gostaríamos de ouvir sobre como é feito o diagnóstico da doença de Alzheimer hoje e o papel dos biomarcadores nesse diagnóstico. Olá, eu sou Valesca Marinho e vamos conversar sobre o diagnóstico da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma condição onde o distúrbio primário está centrado nas funções cognitivas, ou seja, há um comprometimento, um prejuízo predominantemente na memória e podendo haver comprometimento em outras funções cognitivas, como atenção, funcionamento executivo, aprendizado, linguagem, percepção motora, cognição social. Para que o diagnóstico da condição da demência seja feito, é necessário que esse prejuízo cognitivo cause algum comprometimento no dia a dia da pessoa cometida, ou seja, precisa haver um comprometimento na capacidade de socialização, na capacidade de trabalho, na capacidade de executar atividades ou situações onde a pessoa era anteriormente capaz de executar. O diagnóstico da doença de Alzheimer hoje, considerando os protocolos e diretrizes terapêuticas brasileiros, em especial o protocolo regulamentado pelo Ministério da Saúde, é um diagnóstico clínico baseado numa alteração progressiva de memória, suficiente para interferir no dia a dia ou na atividade social, acompanhado em alteração de outra área cognitiva, havendo um início insidioso, um início sutil, com uma piora progressiva dos sintomas. Também é necessário que, para que esse diagnóstico seja feito, haja a necessidade de exclusão de outras causas que possam estar causando esse comprometimento cognitivo. De acordo com os protocolos nacionais, em especial o protocolo regido e regulamentado pelo Ministério da Saúde, é necessário alguns exames de sangue, exames de laboratório e pelo menos um exame de imagem para excluir outras causas que possam ser responsáveis pelo declínio cognitivo. É claro que todo esse diagnóstico que é pautado na natureza e evolução dos sintomas, ou seja, uma doença de início insidioso, de início sutil, com piora progressiva, que esteja ocasionando uma perda na capacidade do paciente de executar atividades que ele anteriormente era capaz, com comprometimento cognitivo centrado na memória e acompanhado de comprometimento em outras áreas da cognição, ele é um diagnóstico pautado basicamente numa evolução clínica de sintomas. E a gente sabe, e muitos estudos vêm mostrando essa direção, que quando os sintomas acontecem, os sintomas da demência aparecem, eles já foram precedidos por alterações estruturais, alterações patológicas da doença, em até décadas antes do início dos sintomas. Tendo isso em mente, alguns pesquisadores, há alguns anos, vêm trabalhando com o conceito de que a doença de Alzheimer é um processo contínuo e que, uma vez estabelecido um diagnóstico de uma síndrome demencial, a gente teria alguns anos antes de evolução de um processo patológico em curso. Com isso, para que novas medicações sejam estudadas, em especial medicações que interfiram
no processo patológico e que impeçam a evolução da doença sejam cada vez mais eficazes, se chegou a um consenso de que, pelo menos em termos de pesquisa, o diagnóstico ele precisaria ser feito antes até do desenvolvimento dos primeiros sintomas clínicos. Com isso, começou há alguns anos, basicamente a partir de 2010, 2011, começou na pesquisa científica, na literatura médica, a se falar muito na presença de biomarcadores ou de critérios de diagnóstico que aumentassem a precisão do diagnóstico precoce. Alguns grupos de pesquisadores começaram a avaliar, então, o papel desses biomarcadores e dessas condições ou desses instrumentos de diagnóstico que aumentassem a probabilidade do diagnóstico etiológico, podendo ser divididos em biomarcadores que auxiliam como marcadores de assinatura patológica, ou seja, marcadores de placa amiloide, tanto PET amiloide quanto o líquor medindo a proteína AB42, e marcadores de degeneração neuronal, sendo marcadores aí de avaliação de perda de população neuronal. Dentre esses marcadores de degeneração neuronal estariam a volumetria do hipocampo, o SPECT, o FDG-PET ou PET-CT neurológico e o marcador de proteína tau no líquor. E por que esses biomarcadores são necessários? Sabe-se que a doença de Alzheimer é um processo contínuo, portanto, definir quem está a passo de desenvolver a doença ou desenvolver a síndrome clínica passa a ser uma grande necessidade também, um desafio. E esses novos critérios diagnósticos, em especial diagnósticos pré-clínicos, incorporam os biomarcadores a partir do entendimento de que o processo fisiopatológico da doença precede e antecede os marcadores e as manifestações clínicas. Com isso, a doença de Alzheimer ela passa a ser entendida como uma condição onde haveria uma mudança mensurável em biomarcadores e um mau desempenho em testes cognitivos, com queixas cognitivas e de outras habilidades cognitivas detectadas através de uma avaliação cuidadosa, podendo ser um estágio pré-clínico da doença quando essas alterações não interfiram no dia a dia. Essa evolução correria até o momento onde essas condições cognitivas, essa perda cognitiva, iria interferir na vida cotidiana. É importante a gente entender que a presença dos biomarcadores e do diagnóstico a partir da presença de amiloide, a presença de neurodegeneração, de proteína tau ou de tauopatias, são diagnósticos feitos, esses diagnósticos feitos por biomarcadores, eles atendem a uma necessidade de pesquisa, mas no momento atual não são necessariamente incorporados à prática clínica. Então esse era um resumo sobre o diagnóstico da doença de Alzheimer e essas condições até o momento atual no Brasil, a gente permanece com um diagnóstico pautado com a evolução de um quadro, de uma perda cognitiva, de início insidioso, piora progressiva, acometendo a funcionalidade como diagnósticos principais na doença de Alzheimer. Agradecemos a sua brilhante participação nesse episódio que contou com os patrocínios da Biogen e da SideHeal, nossas grandes parceiras. Para o próximo episódio, contamos com as participações das nutricionistas Beatriz Carvalho e Maria Inês Monteiro, abordando a nutrição saudável para as pessoas com doença de Alzheimer. Fiquem ligados!